E aí, meus amigos, estamos aqui começando mais um vídeo da série do Setup JJ, dessa vez analisando BEEF3, BIF3, ações ordinárias nominativas de Minerva Foods no Setup JJ. Essas são nossas redes sociais, para quem se interessar em seguir. Lembrando sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre temas positivos para a nossa evolução. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita para o crescimento de todos nós, tá? Essa é a tela do Setup JJ. Eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, em que o objetivo do nosso setup é principalmente saber o como, o quando, o onde e o porquê de nossas operações com o objetivo de obter o maior resultado possível com a maior eficiência possível de ganhos. Esse é o slogan do nosso setup, meus amigos. Grandes ganhos, pequenas perdas. O Setup JJ, como eu falei, eu chamo carinhosamente de relógio suíço por compará-lo a um relógio suíço, né? Um relógio suíço, para quem não sabe, de alta qualidade, ele atrasa, automático, ele atrasa no máximo 1 segundo por ano, ou seja, ele dá o timing, né? Ele dá a hora certa, de forma precisa, né? Então eu comparo os nossos indicadores às engrenagens de um relógio suíço, tá bom? Nós estamos no vídeo de número 120, né? Então temos 120 vídeos aqui já tratando sobre o nosso relógio suíço, o nosso setup JJ. Vídeos esses que temos vídeos específicos, tá? Falando sobre médias móveis, as bandas de Bollinger, o MACD, inclusive a forma própria e única da leitura do MACD no próprio gráfico de preços a partir das médias móveis, tá? O volume com a média móvel aritmética de 20, o JJ Index, que é o indicador desenvolvido por nós a partir do PVT, né, com médias móveis aritméticas e bandas de Bollinger, o CCI 50, o Commodity Channel Index, com 50 períodos, o porquê dessas calibragens, tá? O Fibonacci do chefe, do Marco Aurélio Rossi, o Triple Screen, né, do Alexander Elder, as figuras gráficas a partir principalmente do livro do Thomas Bukowski, né, Encyclopedia of Short Patterns, né, enciclopédia de padrões gráficos, Candlestick a partir principalmente de Steve Nielsen, Bigelow, tá, e mais autores. O movimento de preços, análise técnica, desde Charles Down até vários autores. Price Action, principalmente com base em Al Brooks, tá? E a gente trata da principal peça de qualquer setup em todos os vídeos, tá bom, meus amigos? Que somos nós mesmos, né? Temos vídeos específicos, inclusive com uma playlist aqui específica sobre disciplina emocional. Mas nós vamos além, tá? E a gente sempre comenta do tripé da disciplina que é muito importante manter sobre nós mesmos, tá? A disciplina técnica, né? Que são as ferramentas que a gente usa, né? Desde análise técnica até análise fundamentalista, quantitativa, leitura de fluxo, né? Tape reading, até a disciplina física, que é o cuidado com a nossa saúde, desde a prática de atividades físicas até o cuidado mesmo com problemas, né, de coração e etc. E a nossa disciplina emocional, né? A gente precisa estar bem para operar, meus amigos. E é um conjunto, né? Tudo que a gente vive na vida é refletido em nossas operações de mercado, tá? Não se esqueçam disso. E lembrem-se sempre, independente do setup, sendo o JJ, né, ou sendo qualquer outro, a principal peça desse setup sempre será você, né? Cuide-se bem, cuide bem de suas raízes. Aqui está a tela da dinâmica do Fibonacci, né? Ou seja, os prováveis caminhos que o preço percorre a partir do traçado de Fibonacci. Eu tenho deixado essa nossa imagem aqui para quem se interessar tirar um print e guardar. É importante, tá? Para entender, né?
Vamos lá, né? Estudos de BIF3, ações ordinárias nominativas de Minerva Foods no setup JJ. Primeiramente, aqui está o gráfico, né? Mensal de Minerva Foods. Espera aí que eu tô com a imagem trocada. Aqui está o gráfico mensal de Minerva Foods, né? Antes de começar a analisar o gráfico, eu quero trazer uma breve história, né? Minerva Foods é uma empresa brasileira, tá? De alimentos, fundada em 1924 na cidade de Barretos, São Paulo. Ou seja, é uma empresa com 99 anos de atividade. Ano que vem, ela passa a ser uma empresa centenária, né? Ela completa 100 anos, tá? Ela é uma sociedade anônima de capital aberto, todos sabem, né? O ticker BIF3, BEF3, né? O fundador dela chama-se Antônio de Pádua Diniz, tá? Os proprietários controladores é a família Vilela de Queiroz, né? O presidente atual chama-se Fernando Galhetti de Queiroz, tá? É uma empresa que, com dados de 2021, empregava 21 mil pessoas, tá? Os produtos dela é de carne bovina, né? Carne fresca, congelada, produtos de origem bovina, né? Carne processada e vendas de couro de gado e gado vivo, tá? É uma empresa com valor de mercado para fevereiro do ano passado, de 2022, o valor dela estava em 6,17 bilhões de reais, tá? Com mais de 20 bilhões de ativos, né? Com o lucro de 2021 de 599 milhões de reais, tá? Com faturamento de 28 bilhões de reais no ano de 2021, tá? A companhia tem atuação na comercialização de carne in natura, de couros e derivados, tá? E na exportação de gado vivo também, além de atuar no processamento de carnes. É a segunda maior empresa de carne bovina do Brasil e do Uruguai, e atualmente é a maior exportadora de carne bovina do Paraguai, da Colômbia e da Argentina, comercializando seus produtos para mais de 100 países. A Minerva Foods opera em 26 plantas de abate e desossa, tá? 11 no Brasil, 3 no Paraguai, 2 no Uruguai, 1 na Colômbia e 5 na Argentina. E 3 plantas de processamento com capacidade diária de abate e desossa de cerca de 54 mil cabeças de gado por dia. Imagina o tamanho disso, né? A história da empresa, tá? Em 1924 foi fundada em Barretos, né? A Minerva Foods, por Antônio de Pádua Diniz, a charqueada Minerva. O fundador faleceu no ano seguinte, em 1926, e em 1926, com problemas financeiros, a empresa foi levada à asta pública, né, sendo arrematada por Antônio Manso Bernardes, em sociedade com o Américo Grilli. Em 1949 foi, após uma reforma, né, que ampliou a capacidade de abate para 300 cabeças por dia, a empresa ganhou o nome de Matadouro Industrial Minerva, tá? Em 1971 a empresa foi renomeada para Frigorífico Minerva. Foi assim que eu conheci essa empresa na época. Não em 1971, né? Na década de 90, tá? Durante a década de 1980 a empresa passou por dificuldades financeiras e foi à falência. Em 1992 a massa falida do frigorífico Minerva foi adquirida pela família Vilela de Queiroz, tradicional no transporte de gado, constituído a indústria e comércio de carnes Minerva. Em 1999, mas é engraçado, eu conheci, estou no mercado desde a década de 90, né? Eu conheci com esse nome, frigorífico Minerva, tá? Devem ter continuado pelo menos com o nome fantasia, né? Frigorífico Minerva. Em 1999, arrenda e depois adquire uma unidade de processamento de abate em José Bonifácio, São Paulo. Em 2001, arrenda outra unidade de abate e processamento em Cajamar, São Paulo. Em 2004,
a empresa constrói e inaugura uma nova e moderna unidade de abate e processamento em Palmeiras de Goiás, né? Em 2006, o Minerva aluga uma unidade de abate e processamento em Bataiporã, Mato Grosso do Sul. Em 2007, inicia a construção em Barreto, São Paulo, da unidade industrial para a produção de carne cozida e congelada em uma joint venture com a empresa irlandesa Dawn Farms. No mesmo ano, inicia a construção de uma nova unidade em Rolim de Moura, Rondônia, e realiza a aquisição de unidades industriais em Araguaína, Tocantins e Redenção, Pará. Em 2008, adquire por cerca de 60 milhões de reais o frigorífico Lord Meat, em Goianésia, Goiás. Foi inaugurada em 2009 a planta de produção de carne cozida e congelada, constituindo a primeira unidade Minerva Dawn Farms Joint Venture entre a Minerva e a Dawn Farms Foods. A fábrica, de 15,4 mil metros quadrados, possui capacidade para produzir até 15 toneladas de carne processada por hora. Nossa! A nova fábrica foi construída ao lado da sede do frigorífico Minerva, em Barretos, São Paulo. Tem mais um detalhe aqui a ser trazido sobre um crime ambiental, tá? A Minerva Foods manteve ao longo do ano de 2021 um esquema de compra de gado das fazendas de Schaulis, Vauban, Poseborn, líder de uma organização criminosa de invasão de terrenos e extorsão, conhecido como o maior desmatador do Brasil. A Minerva comprou pelo menos 672 animais de fazendas bloqueadas por crimes ambientais, tá? Ela tem essa mancha aqui na história dela. Vamos em frente. Vamos para a análise, então, do gráfico mensal de Minerva Foods, né? BF3. Ela abriu capital aqui por volta de 2007, tá? Justamente no período da crise do subprime, né? Então ela já chegou com uma pequena alta aqui, né? Abriu nesse patamar de preço aqui, em torno de 7,80, 7,70, né? E já abriu caindo por conta da crise do subprime, né? Onde bateu aqui no seu fundo histórico, né? Seu fundo histórico está aqui, onde eu tracei aqui o fundo do Fibo mais longo, né? Que é o amarelo que eu traço aqui em cima do Fibo, em cima do gráfico de mensal, né? E aqui está o topo, tá? Temos esse... Inclusive depois temos esse gap up, né? Que nunca foi fechado, olha que interessante, né? Temos um gap up aqui, deixado aqui, tá? Ela se recuperou, né, nesse período, passou por essa consolidação aqui, ó, de um longo período, ó. O preço dela andou nesse sentido aqui, ó, inclusive voltou agora, né, para dentro, né, desse intervalo aqui, olha, por muito tempo, né? Olha que curioso. Aqui, ó, entre os quase R$11 e os R$5,90, né? Por aí, né? É curioso isso aqui, né? Então ela passou por essa consolidação aqui por muito tempo, ó, por vários anos, tá vendo? Nesse intervalo de preço, né? Inclusive nas crises e tudo, e ela passou aqui dentro, né? Curiosamente, né? A crise da pandemia, ela passou aqui dentro também, olha que curioso. Ela tinha chegado até a romper e formado um topo, até então um topo histórico, né? Devolveu, voltou, rompeu, voltou para dentro desse intervalo, olha que interessante. Onde agora no ano de 2022, né? Ela chegou ao topo histórico dela aqui, ó, né? Nesse ponto aqui, com a ação dela em torno de 16 e 25, 16 e 20, né, por aí. Agora o valor da ação dela está nesse patamar aqui, tá bom?
que ela caiu, né? Devolveu um pouco. Está em 10, um pouco não, muito, né? Caiu de 16,20 para 10,54, tá? Ela não tem 200 meses de atividade, né? Então não temos aqui a média móvel de 200, a duzentona. Mas se olharmos aqui a média de 9 e 27 estão apontadas para baixo, tá vendo? O MACD é comprador, porém minguante, ou seja, a força compradora está caindo, né? O candle já rompeu, inclusive a média de 27, né? E rompeu aqui esse nível do 76 do Fibonacci, né? Do Fibonacci da pandemia, abrindo aqui esse filé mignon, ó, tá vendo? Já dentro dessa região de consolidação antiga aqui de Minerva, né? Onde ela mantém o preço dela por muito tempo, né? Eu vou até montar mais um retângulo aqui de outra cor para a gente destacar isso, né? Ela mantém nessa região aqui há muito tempo, né? Ela se mantém nessa região há muito tempo e voltou aqui para dentro dela de novo, né? Vemos aqui, ó, um começo de uma dinâmica da dinâmica de Fibonacci do 76, do 111,76, né, que ela rompeu o 111, alvo aqui, né, no 76, né? Sendo que ela já rompeu o 23, temos o segundo alvo aqui abaixo, ó, né? Que é o 23. Ela caindo aqui, meus amigos, ó, e chegando nesse nível, ela pode chegar ao nível do IPO dela lá em 2008, 2007, né? Curiosamente também. Temos as bandas de Bollinger que fecharam aqui, né? Perdendo a volatilidade dessa alta que ela estava tendo, né? Ela passou a cair a partir de aqui. Vemos aqui, ó, uma queda de volume grande e depois uma alta de volume vendedor, ó. Tá vendo? JJ Index chegou a dar sinal de regressão à média a partir daqui, ó, né? Ou seja, o PVT voltou para dentro da banda de Bollinger, tá vendo? Sendo que o PVT sendo que o JJ Index está comprador, porém com o PVT virado para baixo, ou seja, a força compradora minguante, né? Tá caindo, tá vendo? E o próprio C650 deu venda a partir de aqui, ó, tá? Né, com o PVT virado para baixo, o C650 rompendo a linha do 100 para baixo, tá vendo? Temos mais níveis de Fibonacci mais abaixo, né? Porém, por enquanto, o que interessa são esses alvos próximos aqui, esses dois alvos, né? Indo para o gráfico semanal de Minerva Foods, né, ou frigorífico Minerva, né? Nós vemos aqui, né, pessoal, a crise da pandemia, né? No qual ele chegou a fazer esse gap down aqui, ó. Tá vendo que depois foi fechado, tá? Inclusive que, ó, regressão à média aqui do J, ó, quase que um topo duplo aqui, né? Não chega a ser um topo duplo, mas é quase, né? O próprio C650 voltando da linha de 200 para baixo dele. JJ Index foi dar venda logo aqui depois, e o C650 também, né? Temos aqui o Fibo da pandemia, ou seja, o topo pré-pandemia e o fundo da pandemia, né? A partir daí a gente tem os níveis de Fibonacci, onde a gente vê que o preço trabalhou muito aqui sem romper, né? Esse topo dele aqui, ó, tá vendo? Voltou para dentro dessa região. É um ativo que vive muito, claro, tem sua variação. Isso aqui não são pequenas variações, mas ele sempre parece que se mantém dentro de uma faixa de negociação um bom tempo, ó, né? Olha só, de padrão, né? Porém, aqui, ó, em 2022 ele chegou a romper, né? Nós vemos aqui que formou uma linha de tendência de alta, ó, onde ele bateu no seu topo histórico, né? Que nós mostramos lá, né? Topo esse que está nessa região aqui, ó, dos 16,20, 16,20 alguma coisa, né? E agora, como falamos, o ativo está nesse preço aqui, né? De R$ 10,54, tá? O preço voltou aqui nesses níveis, né? Bateu no 141 do Fibonacci da pandemia, tá vendo? Rompeu o 111, ó. Foi lá embaixo, né? Chegando no 23, ó, tá vendo? Do Fibo da pandemia. Voltou no quase rompendo o 127 e voltou de novo e agora rompeu, né?
aqui, e ele está numa posição muito importante aqui, que é a duzentona, né? Ele chegou na duzentona e deu, e está aqui, né? Ele não deu uma segurada não, ele está aqui, né? Esse é o gráfico mensal, esse é o candle da última semana agora, dessa semana que passou. Lembrando que estamos analisando agora, num domingo, né, dia 2 de abril, ou seja, o mês acabou agora nessa sexta-feira, dia 31 de março de 2023, né? Ou seja, esse aqui é o fechamento da sexta-feira passada, tá? Nós vemos aqui, ó, que a média móvel exponencial de 200 ainda está para cima, né? A gente tem aqui a linha de tendência de alta, ó, essa LTA, que já foi rompida, né, com gaps, ó, né? Aqui tem gap, né? Aqui temos outra linha de tendência de alta mais forte, né, que ainda não foi rompida, tá? Vemos que as médias de 9 e 27 estão apontadas para baixo, MACD 18 vendedor, as bandas de Bollinger, ó, abertas para baixo também, dando volatilidade para essa queda, um aumento do volume vendedor também. JJ Index chegou já a dar sobrevenda, olha o PVT rompendo aqui a banda de Bollinger de 50. E o C650 também, ó, porque a linha do 200 está aqui, né? E o C650 já está lá rompendo, né? É bom você observar isso também, né? Começou uma linha de tendência de queda, né? Rompeu o fundo anterior, tá vendo? Ó? Fundos anteriores rompidos, né? Temos aqui uma LTB já formada. Indo para o gráfico diário, né? Nós vemos aqui o ativo, né? Que formou essa linha de tendência de queda aqui, tá bom? Ó. Fez a pá de ventilador, né? Ele chegou a romper o topo anterior, tá vendo? Ó? Né? Porém, caiu, né? E caiu bem, né? Eu quero chamar a atenção aqui, que eu tenho falado sempre sobre esse período aqui, ó. Do dia 1º de novembro, ou seja, o período pós segundo turno das eleições. A gente vê aqui, ó, que diferente da grande maioria dos ativos, ainda depois das eleições, o frigorífico Minerva, ou Minerva Foods, subiu, né? Subiu, ó. Inclusive fez uma linha de tendência de alta, ó, topos e fundos ascendentes, né? Mas parou aqui e não chegou a romper o topo anterior, tá vendo? E devolveu tudo, caindo mais ainda, formando o fundo mais baixo do que o anterior, né? Tá vendo? Batendo aqui embaixo, ó. Já em dezembro, né? Em janeiro deu uma boa recuperada, deixou gap up, né? E fez um topo duplo aqui, ó. Né? Onde, a partir daqui, né, gente? Do mês passado, ó, fevereiro, ele tem caído muito fortemente, fez esse gap down, né? Que foi fechado, ó. Né? O gap foi fechado. E a situação atual é essa, né? Rompeu, ó, 111 de Fibonacci, rompeu 111 aqui também, rompeu 111 do Fibo Verde, já rompeu 76, ó, do Fibo Verde também, onde abriu não, aqui é o 111, rompeu esse 111 do Fibo Verde, onde já está aqui no 127, ó, tá vendo? A gente vê a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 9,27 também, MACD 18 vendedor e crescente, e as bandas de Bollinger aqui começando a abrir para baixo, né? O volume, ó, cresceu o vendedor também, né? O JJ Index vendedor com o PVT muito virado para baixo, ó. E o C650 vendedor desde aqui, né? Ele chegou a querer dar compra aqui nessa consolidação, né? Onde o preço segurou aqui, ó, né? O C650 chegou a dar uma segurada aqui, mas já vira para baixo de novo, colado na linha do menos 100, ó, tá vendo? Ele tentou dar compra, mas não foi, ó, né? Ele tentou sair, mas não foi. JJ Index jamais chegou a dar compra, né? Ele deu perda de força compra vendedora, ó, mas não deu compra de jeito nenhum, tá? Por isso que eu falo que é o indicador que eu mais confio do setup, tá, meus amigos? Ele, quando é compra mais seguro, ele dá compra. Quando não é, a gente vê a perda de força vendedora aqui, mas ele não deu compra, né?
Indo para o gráfico de 60 minutos de Minerva Foods, ou seja, frigorífico Minerva, a gente vê uma linha de tendência de queda aqui, né? E aqui uma mais forte, sendo que nesses últimos dias agora ele ficou mais forte ainda, né? Vemos a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 9,27 também apontada para baixo, MACD vendedor e crescente, tá vendo? Bandas de Bollinger também abertas para baixo, dando volatilidade para essa queda. Volume vendedor crescente, tá vendo? JJ Index já sobrevendido. Olha o PVT, ele rompeu a banda de Bollinger de 50 para baixo, né? Temos aqui uma regressão à média. Essa estratégia aqui pode ser chamada, né, da 9.2 do Larry Williams, né? Onde o preço volta de lado assim para uma forma de acumulação, de respiro do ativo, né? Que ele volta para a banda, para a média de 9 e continua o movimento, que é o que parece que vai acontecer aqui pelo fato de volume vendedor estar ainda crescente, né? E o JJ Index sobrevendido aqui, né? Vemos aqui, ó, que o CCI 50 também está sobrevendido, meio que virando aqui para a linha do 200. Pode ser que tenha uma correçãozinha aqui, né? Mas a linha de tendência de queda também aqui nos 60 minutos, tá bom, meus amigos? Então, olhando o contexto do ativo, ó, a gente vê que o ativo fez a sua recuperação, porém começa uma devolução aí já grande, né? Que caiu dos 16 para os 10,54, né? 16,20 para 10,54 no gráfico semanal, né? A gente vê mais claramente essa linha de queda aqui no diário, né? Onde já rompeu a duzentona, que aqui ele ainda está na duzentona para ser rompida, né? No gráfico semanal, mas no diário ele já rompeu para baixo e está indo embora. E no gráfico de 60 minutos, a gente vê que ele margeia a média móvel de 200 por baixo, ó, já, né? Ele faz seus testes aqui, mas continua caindo e agora caiu mais forte ainda, né? Então a gente olhando todo o contexto do ativo, é linha de tendência de queda, né? Ele está caindo, né? O ativo está em linha de tendência de baixa, tá bom? É LTB. É isso aí, meus amigos. Para ele há apenas o presente, nenhuma sombra de passado nem de futuro. Nada foi, nada será. Tudo é, tudo tem existência e presente. Hermann Hesse, Siddhartha. É isso aí, meus amigos. É claro que a gente tem que olhar para o passado, né, e pensar no futuro, mas a maior concentração nossa deve ser no agora, né? O poder do agora, né? A gente precisa estar concentrado no que está acontecendo, tá bom, meus amigos? O passado serve para a gente adquirir experiência, não repetir os mesmos erros. E o futuro como planejamento de alvos, né? Aonde a gente quer chegar, porque nós só vamos aonde a gente quer chegar. Mas o maior tempo da gente, o nosso intelecto, tem que ser mais ainda gasto com relação ao presente. No sentido de fazer as melhores escolhas, as melhores práticas, né? Para obter os melhores resultados. Raridade e qualidade são, acima de tudo, hábito. É isso aí, meus amigos. Em praticamente todos os cases de sucesso que eu já vi na minha vida, essas duas características são importantes, tá? Raridade e qualidade, né? Você fazer algo, você produzir algo com uma raridade e com a qualidade sem igual, né? E isso são hábitos. A gente, desde o pequeno detalhe até a grande obra, a pessoa que vive assim, ela sempre vai estar em alto nível, né? Equilibre o eu quero, o eu posso e o eu devo. Mikhail Efimovich Litvak. É isso aí. Quando o wireless for perfeitamente aplicado, toda a Terra será convertida em um enorme cérebro, o que de fato é, todas as coisas sendo partículas de um todo e rítmico. Nikola Tesla. Hoje a gente já vê isso sendo concretizado, né? A tecnologia sem fio. Para quem não sabe, Nikola Tesla é um dos maiores gênios da humanidade, né? Se nós temos a nosso padrão de energia elétrica, de corrente alternada, se nós temos o alternador dos carros,
e uma série de outras coisas, né? Os controles remotos e por aí vai, a gente deve a esse gênio, né, da humanidade. E o que ele falou é uma grande verdade, né? O mundo está cada vez mais se tornando um enorme cérebro, né? A partir da comunicação pela internet, da troca de dados, do desenvolvimento, inclusive hoje em dia de inteligência artificial a partir de cálculos matemáticos, né? E tudo. Na maioria das vezes, quem quer tudo acaba ficando com nada. Esse exemplo e tantos outros de mindset é que fazem toda a diferença entre um ganhador para um perdedor. Muito importante observar sempre o 3 para 1 do risco versus retornos também. Disciplina. É isso aí, meus amigos. No mercado, há vários animais, né, como metáfora. Um deles é o porco, né? O porco é o que quer tudo, né? E acaba ficando sem nada, né? O porco é aquele que acha que vai ganhar tudo de uma vez só, naquela operação mágica, maravilhosa e tudo. E ele acaba ficando sem nada, infelizmente. O carneiro é o que não tem preparo, né? E por aí vai, né? Então a gente precisa preparar nossa mente para saber que o mercado financeiro não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, gente. A gente ganha quilômetro a quilômetro, aos poucos, né? Com preparo, com paciência, né? Com disciplina, né? O 3 para 1, a relação 3 para 1 risco-retorno, é mais do que importante. Ela fecha matematicamente o processo. Ela transforma um processo que é muito difícil em algo execuível matematicamente, né? Estatisticamente, tá? Ela não deixa que as pessoas transformem o mercado financeiro em jogo. Então há que se ter disciplina, tá? E para se ter disciplina, né, a gente precisa cuidar das nossas raízes, tá? Com boas raízes, meus amigos, é o que eu sempre digo, né? A gente vai ter o sucesso de forma consistente, sim, tá? Esse é o nosso objetivo, ter sucesso consistentemente, né? Essa é a busca, tá bom? E para isso a gente precisa sim ter boas raízes. Cuidem de suas raízes, por favor, né? O objetivo nosso de fazer vídeo aqui nada mais é do que passar mensagens assim, com demonstração de formas de leitura do mercado. A leitura que eu tenho de mercado não precisa ser a mesma de vocês, tá? É só apenas uma demonstração da minha leitura para que você crie a sua própria. Você tem que ter a sua própria leitura, né? Mas cuidem de suas raízes. Estejam preparados. Estudem muito, tá bom? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu, né? Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter transmitido algo de positivo a vocês, que tenha trazido reflexões no sentido de vocês se tornarem melhores, de olharem de uma forma melhor e de se tornarem também, por que não, profissionais melhores, né? E pessoas melhores também, tá bom? Até o próximo vídeo, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Água, fura pedra. Os